Meus amigos, bom dia. É sinceramente um enorme prazer estar aqui, nesta manhã abençoada, de chuva, na região quente. E que nós possamos fazer desse momento, desse encontro, um manancial de ideias, inspirações, informações que sejam relevantes para a gente fazer o que precisa ser feito na construção de um mundo melhor e mais justo, um mundo de regeneração. E essa rota de consertação do mundo passa por um cuidado atento, diário, com nossas atitudes em relação ao meio em que estamos inseridos. Estamos encerrando hoje aqui uma jornada de 4 palestras em 3 dias, em cidades da região, Catanduva, Matão, Rio Preto. Até aqui, as 3 palestras que já aconteceram foram para lançar um livro que fala da prevenção do suicídio. Hoje aqui nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar da prevenção do ecocídio. Ecocídio é um neologismo, uma palavra que poderia ser explicada como a maneira pela qual um grupo numeroso de pessoas, uma comunidade, a sociedade, a civilização, realiza escolhas consciente dos riscos de colapso na capacidade dos ecossistemas proverem à humanidade, nós, daquilo que julgamos necessários. Nós experimentamos hoje, não há dúvida nenhuma em relação ao que eu vou dizer, a mais severa crise ambiental da história da humanidade. E essa crise tem a nossa digital e o nosso DNA. O famoso escritor e geógrafo americano Jared Diamond, vencedor do mais importante prêmio de literatura dos Estados Unidos, o Pulitzer, por uma obra chamada Armas, Germes e Aço, alcançou ainda mais notoriedade e projeção internacional na obra seguinte, intitulada Colapso: Como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso. É uma obra bem escrita, clara, objetiva, em que ele traduz os conhecimentos mais recentes da arqueologia, que investigou a razão pela qual diferentes civilizações do passado, em diferentes momentos da história, em diferentes lugares do planeta, depois de séculos de existência e construção de uma cultura, desapareceram do mapa. O que era esse desaparecimento estava envolvido numa certa aura de mistério, não se sabia exatamente por quê. Os maias, os vikings, os habitantes da Ilha de Páscoa, entre outras comunidades, desapareceram tão rapidamente do mapa. Arqueólogo, investigando um determinado sítio, consegue contar uma história a partir da coleta dos vestígios deixados por nossos ancestrais, consegue medir a idade desses vestígios com o teste do carbono, e numa ordem sequencial de eventos, consegue contar com um razoável nível de precisão o que aconteceu. E a conclusão dos arqueólogos, demonstrada pela boa ciência, é que essas e outras civilizações desapareceram do mapa a partir do momento que deixaram de ser sustentáveis. O que seria ser sustentável? É respeitar a capacidade de suporte, os limites
dos ecossistemas aonde esses agrupamentos humanos estão inseridos. Um traço comum a todas essas civilizações foi o início do colapso a partir da escassez de água doce e limpa. O caso que mais me impressionou no livro foi o da Ilha de Páscoa, conhecida por aqueles totens de pedra que ficaram famosos. Uma ilha pequenininha, 700 quilômetros quadrados, e que nos sítios arqueológicos se revelou a razão pela qual aquela comunidade colapsou e deixou de existir. Aqueles totens de pedra talvez tenham sido uma das primeiras representações da publicidade no mundo, porque era importante para os clãs, para as famílias da Ilha de Páscoa, imortalizar na pedra as informações que pudessem enaltecer as qualidades dessas famílias e desses clãs. Eram outdoors rochosos. E não bastava esculpir na pedra, era preciso colocar essa rocha em forma de escultura num lugar visível, para que outras pessoas soubessem o quanto a sua família é o máximo. Como deslocar essa rocha pesada de um lugar para outro da ilha? Não existia guindaste. Alguns ufólogos levantaram a teoria de que contaríamos naquela época com a preciosa ajuda de extraterrestres. Isso não apareceu no sítio arqueológico. O que apareceu foi o uso indiscriminado de madeira para rolar, empurrando aquelas rochas de pedra na direção desejada. A florestinha de Páscoa não resistiu a tanta escultura. Era muito bloco de pedra para pouca árvore. E aí você tem uma ordem sequencial de eventos. Primeiro, a floresta praticamente deixa de existir. E daí? Primeiro impacto. O rio de Páscoa, que era perene e tinha água o ano inteiro, passou a ter água sazonalmente. Certos períodos tinha mais água, certos períodos menos água, porque as matas ciliares têm uma função estratégica, nós sabemos disso, mas não praticamos isso. O Código Florestal não foi muito vigilante em relação a isso. É preciso proteger as margens dos rios para não desconfigurar os rios e para promover a recarga dos aquíferos com enraizamento dessas árvores. Começou a faltar água em Páscoa, isso não foi bom. Um outro impacto causado pela ausência de floresta na ilha é que nessa florestinha, quem morava ali eram os predadores das pragas naturais das lavouras dos ilhéus. Então havia um combate entre predador e praga, que a natureza cuidava desse balanço, desse equilíbrio. Plantava no roçado lá alguma coisa, acontecia a invasão de alguma praga, e o predador natural que se refugiava na floresta atacava a praga. Sem floresta, o predador teve que mudar de lugar. Não havia mais o combate à praga oportunista. As lavouras sofreram. E a quantidade de quilocaloria, a nutrição dos ilhéus ficou comprometida. Sobreveio a fome. E a fonte de proteína animal, o pescado, para você buscar o pescado, você precisava da matéria-prima que vinha da floresta, que é madeira. E a capacidade de você fazer conserto nas embarcações ou construir novas embarcações ficou comprometida a partir do desaparecimento da floresta. Vejam como o universo é sistêmico e tudo está interligado. A partir da destruição da floresta sobreveio uma baita dificuldade daquele povoado se manter forte, saudável e resiliente. Sobreveio a fome e com ela o esgarçamento do tecido social, as regras de convivência ficaram em segundo plano. Como diz um ditado muito famoso no Brasil, eu sou filho de paraibano, eu acho que é do Nordeste: farinha pouca, meu pirão primeiro. E foi o que aconteceu.
uma disputa violenta e fratricida entre as famílias, os clãs que viviam na ilha, na disputa pelos poucos alimentos, os poucos nutrientes disponíveis. Ressuscitaram de um passado distante uma cultura ancestral já abandonada por eles do canibalismo. Tudo isso está relatado no livro. Numa palavra, se a gente tivesse que definir o que é que aconteceu em Páscoa, colapso. O Dr. Jared vai mostrando, portanto, em diferentes momentos, em diferentes lugares do mundo, como a insustentabilidade de um certo modelo econômico, vamos colocar nesses termos, remete a uma crise civilizatória. As regras de convivência, as leis, a ética, o bom senso, tendem a ficar em segundo plano onde há escassez. Ano passado tivemos a crise hídrica em São Paulo e virou notícia um incidente em Itu. Quando não eram vândalos, não eram arruaceiros, parte da população revoltada com a falta d'água depredou a prefeitura e confiscou na rua, na marra, caminhão-pipa com água potável. Vocês devem se lembrar desse incidente. Não foi o único. Nós estamos acompanhando o pior conflito armado hoje no mundo, que destroça um país chamado Síria, aonde o Estado Islâmico se organizou e se expandiu. Pesquisem e verifiquem a origem da crise política da Síria que resultou nessa guerra que não tem fim naquele país e que já matou, segundo algumas estatísticas, mais de 500 mil de pessoas e tem determinado a migração em massa daquela parte do mundo para a Europa. Qual a origem dessa crise política? Por que o país se esgarçou? 4 ou 5 anos de uma severa estiagem que determinou a fome de milhares de pessoas que praticavam agricultura de subsistência. Esse era o território perfeito para um grupo radical conseguir adeptos sob o pretexto de que era o momento certo de mudar o poder. Se quiserem voltar na história, pesquisem como crise climática, na época da Revolução Francesa, determinou a fome que deixou a população mais pobre revoltada porque o rei de França parecia completamente indiferente àquela frase famosa: se tem fome, que comam brioches. A realeza indiferente à fome, agravada por uma crise climática severa na França, determinou as condições de temperatura e pressão para o levante, que determinou queda da Bastilha, depois o período de terror, etc, etc. O que eu estou querendo dizer, meus amigos, no movimento espírita há uma palavra que sintetiza um ideal civilizatório: paz. Todos queremos paz. Divaldo Franco tem um movimento lindo chamado Você e a Paz. A Organização das Nações Unidas reúne em Nova York judeus e palestinos, curdos e turcos, aqueles que historicamente não se entendem, têm animosidade, em nome da paz. A paz é o princípio de uma civilização onde haja o direito à esperança. O que eu quero dizer aqui, baseado nas minhas pesquisas, é que a paz continuará sendo apenas uma utopia, um sonho distante, enquanto não promovermos agora a cultura da sustentabilidade. Qual é o cenário hoje no mundo que determina
essa situação de crise ambiental sem precedentes na história. Eu não vou me alongar, isso daria uma jornada de semanas. Mas quais seriam os cenários ou as situações que mais nos preocupam hoje no mundo? Vamos começar pela mudança do clima. O clima, ao longo da história, sempre oscilou e mudou. Já tivemos mais concentração de CO2 na atmosfera do que temos hoje. Já tivemos várias glaciações, o mundo já foi coberto de gelo. O clima sempre mudou em eras geológicas. Qual é o fenômeno novo? Da Revolução Industrial para cá, a gente começou a queimar carvão mineral, petróleo e gás, como nunca, agravando as emissões de gases de efeito estufa, que permitem a entrada da radiação solar, que bate na superfície da Terra e esquenta. E esse calor não consegue se projetar na direção do espaço porque há um colchão de gases tamponando o escapamento desse calor. É literalmente uma estufa. Mudança do clima, portanto, segundo os cientistas que têm mais credibilidade, a parcela mais confiável da ciência no mundo, aqueles cientistas que publicam seus trabalhos em revistas como Nature ou Science, dentro do protocolo deles de peer review, antes de publicar um artigo, um corpo, não de jornalistas, mas de cientistas, verificará se aquela assertiva proposta por um trabalho científico está bem respaldado na boa ciência. Essa comunidade científica está dizendo, nós estamos aquecendo o planeta, queimando petróleo, carvão e gás, destruindo as florestas, deixando matéria orgânica apodrecer a céu aberto, são os lixões. E tudo isso vai agravando o efeito estufa. Ah, e daí? O que significa? O planeta está mais quente, eu ligo o ar-condicionado. Se eu tiver que comprar um carro, boto ar-condicionado. No meu trabalho, tem ar-condicionado. Quando eu vou no cinema, tem ar-condicionado. Quando eu vou no restaurante, tem ar-condicionado. Eu me viro no aquecimento global, não tem problema. Alguém pode dizer isso. Não é tão simples, não é só uma questão de temperatura. Vocês se lembram do joguinho de vareta? É da minha época de criança. Você tinha que tirar a vareta da trama sem mexer a trama. A vareta preta era a que mais valia, ponto. Quando você apenas eleva a temperatura média do planeta, é uma vareta que você não consegue mexer sem desconfigurar a trama. E o que é a trama? Degelo das calotas polares, expansão volumétrica das moléculas de água nos oceanos. Então, essa combinação resulta na elevação do nível do mar, que hoje ocorre numa velocidade maior do que os cientistas previam. Rio de Janeiro e Santos, no litoral do Brasil, são as zonas costeiras mais vulneráveis a cenários de elevação, que está em curso. Nós temos os eventos extremos. Sempre houve tempestade, chuva forte, furacão, sempre houve. Qual é o diferencial em tempos de mudança do clima? Esses eventos se tornam mais devastadores. Ano passado tivemos no México o mais violento furacão da história, que por sorte passou por áreas não tão densamente povoadas. Nos Estados Unidos, 2 anos atrás, pela primeira vez, fecharam o metrô de Nova York, que nunca havia sido fechado. Por quê? Passou por Nova York outro furacão sem registros históricos. O Brasil sempre gostou de dizer, a gente sempre falou assim, esse país é o máximo, porque não tem terremoto nem furacão. Ok, tem terremoto, só que esse abalo sísmico não é tão perceptível, e tem furacão, o primeiro deles apareceu, não é do Brasil, é do hemisfério sul, é um evento extremo novo, na costa de Santa Catarina, e foi batizado de Catarina. E eu não sei por que os furacões mais devastadores têm nome de mulher. Vocês se lembram do Katrina? E o Katrina reforça o que eu estou falando sobre paz. Vocês se lembram, a gente estava lá acompanhando esse episódio do Katrina. O Katrina, caprichosamente, encosta com força no continente americano. Antes a gente precisa falar algo sobre a tradição dos furacões. O brasileiro ia adorar furacão.
Porque toda vez que um furacão aparece no radar meteorológico dos Estados Unidos, eles vão monitorando. Sempre surge ali no Atlântico Norte. Eles vão monitorando. Ou o furacão passa pelo Caribe, ou ele encaixa no Golfo do México. Se o furacão chegar com força no continente, é feriado. Aí fecham os parques da Disney, Cabo Canaveral, toda aquela costa leste, aonde tiver passagem do furacão, é feriado. Aí o governo faz o quê? Você está numa zona de exclusão, é melhor sair daí. Se não tem dinheiro, se está num momento difícil, vai para um abrigo público. Se você tem recursos próprios, vai para a Califórnia, vai para outro lugar. O que você não pode é continuar aí. O governo se responsabiliza pelo policiamento, não haverá saques nas residências, mas você tem que sair. 3 dias, feriado. Brasileiro ia gostar de furacão. O que aconteceu com Katrina? O Katrina caprichosamente encostou na parte mais pobre dos Estados Unidos, no delta do Mississippi, na terra do blues, das colheitas de algodão, Nova Orleans. E na cidade de Nova Orleans, o maior abrigo público é um estádio coberto gigantesco chamado Superdome. Quem quiser pesquise o que aconteceu. Para o Superdome foram 40, 50 mil pessoas. Lá chegaram como nós chegamos aqui, com o nosso verniz civilizatório da boa educação. Sentamos na cadeira, somos altos, aí olhamos para trás, eu estou atrapalhando? Quer que eu sente em outro lugar? Quer que eu vá buscar uma aguinha? Está se sentindo bem? Sabemos ser educados e polidos. E sabemos quando ser educados e polidos nos é conveniente. Quando entraram no Superdome distribuindo os colchonetes, a previsão era passar 2 ou 3 dias. Olha, eu ronco, então a senhora tem um sono pesado, eu fico por aqui, senão eu posso ir para lá, não tem problema. Cordialidade, boas práticas sociais. O furacão passou por Nova Orleans, e depois de 2 ou 3 dias, alguém no Superdome, fazendo uso do microfone, como eu estou fazendo aqui, provavelmente disse: eu tenho uma boa e uma má notícia, pessoal. A boa notícia é que o furacão passou. A má notícia é que a gente vai continuar aqui por tempo indeterminado, porque Nova Orleans é uma área de baixada, e as águas fétidas do Mississippi eram contidas por diques. E esses diques foram destruídos pelo furacão, significa que a cidade está debaixo d'água. Foi a época da segunda invasão do Iraque. A irresponsável invasão promovida por um genocida chamado George W. Bush, que matou 100 mil civis em Bagdá. E ele mobilizou todas as tropas, todos os reservistas para a guerra. E a Guarda Nacional, equivalente à nossa Defesa Civil, fez o backup das tropas nos quartéis. Faltou Defesa Civil em Nova Orleans. Significa que no Superdome havia muitos refugiados e pouca gente representando a ordem e a lei. E a rádio que tem mais audiência no mundo é a Rádio Corredor, a Rádio Fofoca. Chico Xavier dizia que o maior inimigo do espiritismo é a fofoca. A Rádio Fofoca, dentro do Superdome, começou a transmitir o seguinte boletim de notícias. Eles não estavam preparados para isso. Estão dizendo que não haverá água e comida para todos. A gente ia ficar só 2 ou 3 dias. Será que eles estão preparados? Cadê a Guarda Nacional? Em resumo, foram organizadas milícias que subtraíram a despensa do Superdome fora do horário de comer. Foram registrados casos de homicídio, estupro e suicídio. O Superdome virou um lugar completamente diferente a partir de cenários ou projeções pessimistas e alarmistas, por força das circunstâncias impostas pela natureza.
A revista Época ouviu 2 brasileiras com a idade de 20 e poucos anos que se refugiaram no Superdome. Elas relataram um cenário de horror que surge a partir da perspectiva de faltar o necessário. É tão importante a vinculação de paz com o meio ambiente, que o Prêmio Nobel da Paz, o mais prestigiado de todos os prêmios Nobel, que tem de química, tem de física, tem de biologia, tem de literatura, o mais importante é o Prêmio Nobel da Paz, é o de mais prestígio. No ano de 2004, pela primeira vez na história do Nobel, entregaram esse prêmio para uma ambientalista negra do Quênia, chamada Wangari Maathai, que eu tive o prazer de conhecer e entrevistar na Dinamarca. Uma senhora, já falecida, uma senhora linda, parecia um orixá africano, uma pele retinta, um rosto com um olhar lúcido, doutora em ecologia. Ela criou um movimento no Quênia chamado Green Belt Movement, Movimento Cinturão Verde. E o que era isso? O que era o Quênia? Um país onde só sobravam, naquela época, 4% de vegetação nativa. O resto foi tudo destruído. 4% da vegetação original era o que sobrou. E por quê? Porque a população rural usava lenha para aquecer a casa nos meses de frio ou para cozinhar os alimentos. A fonte de energia era a madeira e a fonte de proteína animal era a caça. Eles iam devastando a floresta, mais uma vez havia o comprometimento dos recursos hídricos, sem árvore e sem água, os animais, que era a fonte principal de comida, foram para outro lugar. Nesse território devastado ambientalmente do Quênia, migrações em massa do campo para a cidade determinaram repiques de violência no perímetro urbano, porque milhares de pessoas foram do campo para a cidade de mala e cuia, como se diz, sem emprego, sem casa, sem garantia de filho na escola ou na creche, sem hospital, sem assistência, sem nada. Miseráveis. Legiões de miseráveis buscando oportunidades em cidades que não conseguiam comportar esse contingente. Como é que você vai levar comida para casa se não tem como? Você não é bandido, você não é criminoso, mas você vai dar um jeito. Esses repiques de crime ou de violência associados a essa condição miserável. Doutora Wangari Maathai recrutou mulheres para constituir um exército que iria plantar 16 milhões de mudas de árvores no Quênia e nos países vizinhos que se interessaram pelos resultados, a reconfiguração dos biomas, dos ecossistemas, a partir do plantio de árvores. O prêmio Nobel foi para ela porque a Comissão Nobel identificou resultado. Menos estresse social, menos vulnerabilidade ao risco de episódios de violência a partir da reconstituição de florestas. A paz é um projeto viável e possível, mas continuará sendo uma utopia enquanto a gente achar que basta fazer prece e meditação, ou basta tentar se harmonizar com leituras edificantes. Tudo isso faz muita diferença. Está faltando atitude na direção do cuidado com a nossa casa comum. Casa comum é a expressão que o Papa Francisco usa na encíclica ambiental Laudato Si, a primeira da história voltada para o meio ambiente. Vejam que interessante. Por que um Papa vai falar sobre meio ambiente? Tanto assunto importante, tanto assunto prioritário. E o primeiro Papa, Francisco da história, Papa Bento teve 16. O nome de um Papa define o rumo do pontificado. Ele sinaliza, na tradição católica, com o nome que ele escolhe,
minutos depois da Capela Sistina definir naquela votação quem vai ser o próximo líder da igreja, ele precisa escolher um nome. Esse nome é o norte magnético de uma bússola que marca o rumo do pontificado. Por que a igreja levou tanto tempo para escolher o primeiro Papa Francisco? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem foi Francisco? Francisco, 8 séculos atrás, foi o espírito de luz que nós sabemos ser a reencarnação de João Evangelista, o discípulo dileto de Jesus, o único que não foi flagelado por ser cristão e seguidor do Mestre. Francisco reencarna na Úmbria, na cidade de Assis, filho de um comerciante rico, e num dado momento de sua existência, em conflito existencial, ele vai a uma igreja, eu tive lá, tem a imagem do crucificado, ele olha para a imagem de Jesus e ouve Jesus, o chamamento, vem. Ele abandona a casa, tira a roupa do comerciante, que era o pai rico dele, que queria vê-lo na mesma profissão, se despe na frente do Bernardone e diz assim: eu vou cuidar da minha vida, agora sou eu. Foi um escândalo na cidade. Assis está eternizada no tempo, não mudou nada. Se quiser fazer um passeio por Assis, está tudo igualzinho, como era antes. Cria uma ordem de sacerdotes que fazem voto de pobreza, andam descalços em trajes miseráveis, parecem mendigos. E essa ordem constrange uma igreja opulenta e corrupta, que confundia poder religioso com político e fazia mau uso desse poder. E diz a tradição que Francisco, quando foi ao Vaticano nesses trajes, causou constrangimento ao Papa. Naquela época, ele vaticinou a necessidade da igreja se voltar novamente para o Evangelho de Jesus. Em sua essência, o espírito do Evangelho causou constrangimento ao poder local à época. 8 séculos depois, um argentino ascende ao poder da igreja e escolhe o nome de Francisco. E ousa falar que os homossexuais merecem ser acolhidos. Ousa dizer que no período de zika e de microcefalia, talvez o anticoncepcional possa ser autorizado pela igreja. Ousa determinar penas severas a padres pedófilos. Ele incomoda a cúria de uma maneira ostensiva. Ele ressuscitou o franciscanismo, ele merece esse nome. E ele lança uma encíclica chamada Laudato Si, louvado seja, que foi enxertado do Cântico das Criaturas, de Francisco de Assis. E quem leu essa encíclica, e eu recomendo que leiamos e estudemos, ele é assunto de uma aula inteira que eu dou na PUC. E os alunos sabem que eu sou espírita, problema nenhum. É uma encíclica eivada de ciência. Segundo os analistas do Vaticano, nenhuma outra encíclica. Encíclica é uma palavra, é sinônimo de circular. É o recado do líder da igreja para 1 bilhão de católicos e todos aqueles que queiram prestar atenção no que está sendo dito. É uma carta aberta, mas que sinaliza rumo. O Papa Francisco chama a terra de casa comum. Chama atenção para a questão do clima, chama atenção para a questão da escassez de água doce e limpa, chama atenção para o consumismo irresponsável que determina dispersão, perda de foco, deslumbramento com a matéria, com graves impactos ambientais. E o mais importante, ele faz a associação que os cientistas já fizeram. Não é possível explicar a pobreza, a miséria e a exclusão social sem entender a crise ambiental. Uma coisa está associada à outra. Há relação direta. O mesmo modelo econômico que concentra a renda e tem uma visão de desenvolvimento que não gosta do adjetivo sustentável, é aquele que, ao mesmo tempo que provoca
pobreza, miséria e exclusão. Por outro lado, acelera a devastação e a destruição dos recursos naturais fundamentais à vida. O primeiro Francisco da história, na condição de Papa, teve a coragem de dizer aquilo que nós já vínhamos estudando e detectando. E nós espíritas? Vamos lá. Quando lancei em 2009 o livro Espiritismo e Ecologia, eu estava incomodado com uma situação. Eu já era espírita há muito tempo. E por boa parte das casas espíritas, instituições espíritas que eu frequentava para assistir palestra ou fazer palestra, eu comecei a fazer uma enquete com os dirigentes da casa. Qual a última vez que fizeram palestra sobre meio ambiente aqui? Já fizeram palestra sobre ecologia aqui? Já fizeram palestra sobre meio ambiente, ecologia, sustentabilidade nessa casa? Eu ficava assustadíssimo com as respostas. Fui percebendo que era um assunto ausente. E fiquei incomodado porque outras tradições espirituais, os católicos, os judeus, umbandistas e candomblecistas, os budistas, já estavam alinhando as escrituras ancestrais, referenciais, tradicionais, já estavam ressignificando certos postulados de suas escrituras à luz dessa crise ambiental, e essas tradições tinham o que dizer sobre a crise ambiental. E nós espíritas? O que nós espíritas, a gente gosta de dizer, espiritismo é o consolador prometido, o cristianismo redivivo, a terceira revelação. E o que a terceira revelação nos revela sobre a crise ambiental? Eu fiquei incomodado. E antes de me lançar na obra, Espiritismo e Ecologia, eu comecei a tentar entender o que estaria por detrás da aparente indiferença ou distanciamento dos espíritas dos temas ambientais. Vocês sabem que certas frases de efeito, certas expressões que a gente vai repetindo no dia a dia, resumem nossas crenças e convicções. Por exemplo, uma frase que nós espíritas nos apropriamos: o acaso não existe. Quando você fala o acaso não existe hoje, você meio que está dizendo para que time torces. A gente se apropriou dessa frase sem pedir licença e copyright. Vendemos adesivo por aí que é colocado em carro dizendo assim: o acaso não existe, leia Kardec. A frase é nossa, dá licença. Há outras frases que a gente repete no meio espírita que talvez expliquem, em certa medida, esse suposto distanciamento dos assuntos ambientais. Por exemplo, uma frase que a gente repete e faz sentido para nós espíritas e cristãos: a verdadeira vida é a vida espiritual. Ninguém questiona, é fato. O cristianismo afirma que a verdadeira vida é a vida espiritual e os espíritas ratificam, assinam embaixo. Nenhum problema. Eu também acho que a verdadeira vida é a vida espiritual. O problema é qual é a interpretação da frase. Muitos de nós espíritas achamos que a verdadeira vida é a vida espiritual significa o jogo só começa quando eu desencarnar. Isso aqui é rápido e rasteiro. A verdadeira vida só vai começar. A gente está na preliminar. O jogo principal. Aliás, eu estava hospedado lá em Catanduva, num hotel onde estava o time do Grêmio Osasco, que vai enfrentar hoje o Catanduvense. Jornalista não para de trabalhar nunca. A gente logo xereta e quer saber o que está acontecendo. A verdadeira vida é a vida espiritual, é fato. A interpretação que a gente faz dela talvez seja equivocada. Por quê? Meus amigos, a verdadeira vida espiritual já é. Desculpa informar, quem não se deu conta. Já é. Não somos corpos animando espíritos, somos espíritos animando corpos. A vida espiritual já está em curso. Eu sou espírito imortal agora. A verdadeira vida acontece
Agora, no momento em que eu me dou conta disso, e que eu realizo escolhas que vertem ou convergem na direção, enquanto encarnado, dessa vida imortal. Estar neste centro num domingo de manhã, debaixo desse toró, é uma escolha que vai na direção do espírito imortal. Ser voluntário nesta instituição, médium passista, doutrinador, o que seja, é uma escolha em favor do espírito imortal. Tem uma música do Gilberto Gil maravilhosa que nos referencia essa informação do jeito que eu acho correto. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Quanta gente eu vi no cinema vendo o Nosso Lar, retratado espetacularmente com efeitos especiais, dizendo assim: eu quero ir para lá, eu quero morar ali, num triplex, na beira do chafariz. A gente vai idealizando. Vocês sabem que as outras tradições falam isso da gente. Diz assim, espírita fica só pensando no depois da morte. Espírita só pensa no além-túmulo. A gente tem essa fama por aí. Meus amigos, a verdadeira vida é a vida espiritual. Se a gente não referencia a vida espiritual aqui e agora, a gente pode se tornar indiferente aos temas do aqui e do agora. A gente pode achar desimportante coleta seletiva de lixo, armazenamento de água de chuva, o uso racional de água, uso responsável de energia, consumo consciente, deixar o carro na garagem ou não ter carro, sempre que possível, em favor de outros meios de transporte. Tudo isso pode ser desimportante se a gente fica assim, isso é relevante à verdadeira vida? Aliás, o guia da gente, o mentor, quando vê a gente falando a verdadeira vida, ele está do lado sem entender nada, falando assim, por que olhar para cima? A vida espiritual também se resolve aqui. Outra frase que a gente gosta de repetir a exaustão por aí, nós espíritas, que resume um princípio que é caro à doutrina, é uma expressão popular que a gente gosta de repetir dizendo, eu estou aqui de passagem. É ou não é? Eu estou aqui de passagem. Meus amigos, não precisa ser espírita para dizer isso. O maior dos materialistas, agnósticos, ateus, haverá de concordar porque a morte física é uma verdade inquestionável. O que se questiona, e a polêmica é, a vida após a morte? Aí você tem uma discussão. Que a morte física é fato, não há dúvida. Portanto, todos estamos aqui de passagem. Agora, quando a gente começa a repetir essa frase como mantra, não, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui de passagem. Percebam, numa possível interpretação subliminar da frase, se eu estou de passagem, eu não vou aferir valor. É que nem um ponto de ônibus depredado e pichado. Você lamenta, mas daqui a pouco você não está ali. Você vai parar o ônibus, fui. Adeus, ponto de ônibus depredado. Eu estava lá de passagem. Eu não tenho que me preocupar com o ponto, porque eu estou ali de passagem. A correta interpretação da doutrina, a meu ver, significa, ainda que estejamos de passagem, nós estamos aqui em missão. Que é uma palavra que a gente também gosta. Missão, missionário. A gente adora falar assim, eu sei qual é a minha missão. Eu ainda não descobri qual é a minha missão. Alguém pode dizer qual é a minha missão? Missão é uma palavra referencial para a doutrina espírita. Eu sugiro a vocês que empreguem essa palavra no plural. Não usem mais missão no singular. São missões, várias, todas importantes. Ser pai ou ser mãe, nobre missão, de educar o espírito reencarnante e ser o responsável por uma nova etapa evolutiva dessa criatura. Ser uma boa dona de casa, que é a mais digna e nobre das profissões, não remuneradas e exploradas. Cuidar bem do lar, fazer uma boa gestão doméstica, dos recursos naturais. Dona de casa está mexendo o tempo todo com os recursos naturais. Água, lixo, energia, com ela. Ser um bom profissional no mercado de trabalho, ser um bom vizinho na sua comunidade, ser um bom voluntário na instituição que você abraça, ser um bom cidadão, ser um bom eleitor. Esse ano tem eleição. Ou a gente vai ficar no lenga-lenga de falar que todo político é corrupto, não presta, não tem jeito. Está falhando na missão.
Uma missão importante para quem reencarnou na Terra e está encarnado neste momento. Posto que experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história, importa preparar o planeta para o mundo de regeneração, cuidando bem dos recursos naturais não renováveis. Creiam e vejam a responsabilidade do que eu vou dizer. Seremos cobrados em relação ao legado que deixarmos, não apenas para quem vier, mas para nós. Creiam, e olha a responsabilidade do que eu vou dizer. Reencarnar no planeta Terra é prêmio, hein? Porque a Terra ascende na escala dos mundos. A vibração da Terra está se modificando. A transição planetária está em curso. Aqueles de nós que tivermos a honra de carimbar o passaporte de volta para cá, creiam, não é punição. Que planeta queremos reencontrar? Aí o espírito invigilante vai dizer, eu estou ouvindo esse chato do Rio de Janeiro até agora, e por educação não vou lembrar ele, que mundo de regeneração é um determinismo sideral. No calendário cósmico universal, daqui a pouco é mundo de regeneração, e tudo isso que ele está vaticinando como problema, crise, risco, no mundo de regeneração, será outra coisa. Lamento informar que não será. Pelo menos nada indica, segundo todas as descrições que eu pude apurar, na doutrina espírita sobre o que é o mundo de regeneração. Creio que essa pesquisa foi feita por vocês. Vamos relembrar. Uma definição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, tal qual o verbete de dicionário vai descrevendo em detalhes cada mundo habitado. E nós vamos encontrar na descrição de mundo de regeneração a informação de que, sim, é um mundo mais evoluído, ética e moralmente. Sim, o que a gente hoje chama de sofrimento na Terra, no mundo de provas e expiações, o que será chamado de sofrimento ou dor no mundo de regeneração se resolve num outro gradiente de experiência. Não é a mesma coisa. É outra categoria de dor ou sofrimento, eu diria, menos penosa, mas existe. Santo Agostinho lembra, ainda haverá problemas, ainda haverá imperfeições, e não é dito nem por Santo Agostinho, nem por nenhuma mensagem de Chico, nem por nenhuma mensagem de Divaldo, Raul, quem quer que seja, não há uma sílaba da espiritualidade maior antecipando o que será ambientalmente um mundo de regeneração. Será um mundo verde, com água brotando do chão, com um clima ameno e gostoso, comida para todo. Não há uma informação sequer da espiritualidade maior sobre o estado físico, químico, biológico, ambiental do mundo de regeneração, professor. Nada. E não há informação sobre isso por quê? Porque a categoria ambiental do mundo de regeneração será definida por nós, a partir de agora. Não confunda mundo evoluído ética e moralmente com mundo ambientalmente equilibrado. Pode não ser a mesma coisa. Há uma mensagem de Chico que eu publico no livro, em que ele claramente nos chama a atenção a esse respeito. Precisamos diferenciar a elevação do padrão vibratório, a transição planetária, a categoria de mundo de regeneração e o legado que nós estamos deixando para estes, que poderão viver num mundo onde não há mais a psicosfera pesada do mundo de provas e expiações, mas pode ter aquecimento global, pode ter falta de água doce limpa, solos inférteis pela exaustão da produção em escala, pela pulverização de veneno de forma irresponsável, pela transgenia enlouquecida, sem respeitar a bioética. Um mundo onde a produção monumental de lixo chega às raias da loucura e não há o que fazer com tanto resíduo.
Perceberam o tamanho da encrenca? Perceberam como já é importante desde já a semeadura de um novo mundo que, do ponto de vista ambiental, será aquilo que nós fizermos agora no nosso lifetime. Não há tempo a perder. Me perdoem a franqueza. Eu não sou jornalista da categoria alarmista ou sensacionalista. Não pertenço a essa laia. A FEB, quando publicou o livro, a FEB é meio rigorosa na avaliação dos textos, para ver se está de acordo com a doutrina, se está tudo certinho. Tudo que eu estou falando para você está lá, no livro, em detalhes. E o que eu estou querendo trazer para vocês é uma expressão que eu adoro: senso de urgência. Ah, André, mas a consciência ambiental está mudando. Meus filhos são ecochatos, que me regulam quando eu abro demais a torneira, quando eu jogo o lixo e não separo o reciclável. Meus amigos, a consciência de fato evolui, mas me permitam novamente evocar aqui o lado jornalista, não na velocidade que acompanha o nível de degradação. Ainda não aconteceu a inflexão da curva dos indicadores que apontam na direção do colapso. Não é que o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar. Acontece que a gente não tem o direito de semear um mundo de regeneração esgarçado ambientalmente, tendo as informações que a gente tem. Nós sabemos o tamanho do problema. Ou vocês não têm a informação do tamanho dessa crise, ou precisa faltar mais água na torneira para a gente valorizar a água, ou precisa fazer mais calor em Rio Preto para a gente plantar mais árvore na cidade. O que está faltando? Está faltando atitude. E a gente precisa conversar mais sobre isso no meio espírita. Ecologia e espiritismo têm tudo a ver, e Kardec, em certa medida, ao codificar a doutrina, no século XIX, eu diria, é uma palavra, eu preferia não usá-la, mas vou usar, profetizou, em certa medida, essa crise. Em primeiro lugar, o que espiritismo e ecologia têm em comum? É muito interessante. São dois neologismos, duas palavras novas que não existiam até o século XIX. Kardec criou uma palavra nova, espiritismo, lança o Livro dos Espíritos, 1857. E do outro lado da fronteira da França com a Alemanha, 9 anos depois, em 1866, um naturalista alemão cria uma palavra nova, chamada ecologia. Estudo da casa, estudo do lar. A biologia já existia, estudava o ser vivo e o meio em que ele estava inserido. A ecologia vai além e chama de casa o nosso ambiente, onde essas relações entre tudo o que existe é um imenso território de investigação que pode decifrar alguns dos segredos de Deus. Como é que a vida se resolve? A vida se resolve dentro de uma teia de conexões. Espiritismo e ecologia, portanto, nos ajudam a perceber uma realidade que não é óbvia, não é linear, é sistêmica, é complexa. O Espiritismo explica a realidade em várias dimensões interconectadas. Por isso que o Kardec falava, você tem que estudar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende sobre as más inclinações. E isso vem na direção de um estudo. Reforma íntima sem estudar é possível? É difícil. Tem que estudar, a gente tem que ler, tem que entender como é que funciona. Quais são as leis que regem a vida e o universo? Como é que eu alcanço a felicidade? Como é que eu alcanço a paz? Sem estudar, fica difícil. Vai ver o que a espiritualidade maior fala de quem se isola, os ermitões, que vão para a montanha meditar e coisa e tal. É uma bronca que a espiritualidade dá na proposta de vida, que a gente respeita, do isolacionismo. Não, eu vou ser feliz sozinho, eu vou para o Himalaia, vou lá para o meu reduto, vou meditar o dia inteiro. Eu acho até que foi pesada a crítica da espiritualidade, porque a vida se resolve socialmente. A evolução tem curso a partir do espelho que o outro nos dá. Essa é vida em relação. Evolução isolado não conta. Evolução no meio do furdunço
é que faz a diferença. Então vamos lá. Página 19. Não, eu vou para a página 30 logo, vamos lá. Página 30. É interessante a afinidade entre Espiritismo e Ecologia. No livro das Obras Básicas, a Gênese, a gente vai encontrar algumas frases da Gênese que, se nós proferíssemos num congresso de ecologia, provavelmente nos aplaudiriam. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Isso foi escrito no século XIX. Em qualquer congresso de ecologia hoje que você diga isso, faz todo sentido. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Se eu leio isso num congresso de física quântica, vou ser aplaudido. O autor é Kardec, está lá na Gênese, escreveu um tempão. Meus amigos, estamos falando, portanto, de uma afinidade de conceitos. Para espíritas e ecologistas, faz todo o sentido descrever o universo como um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Faz sentido para ecologista, faz sentido para espírita. Nós temos muitas afinidades que precisam ser reconhecidas. Outro dado importante, quando a gente pensa sobre o que ecologistas e espíritas falam sobre senso de urgência. Ecologista está sempre, é um chato, a expressão ecochato tem origem no determinismo dos ambientalistas e ecologistas ficarem dizendo, tem que fazer rápido, faça rápido, está feia a coisa, separe o seu lixo, olha a energia, vai faltar luz, olha a água, vai faltar água. É um alarmista, ele está sempre dizendo assim, cuidado, muda a atitude, faça diferente, olha a poluição, bota uma rolha no cano, entorta o escapamento do ônibus, chega de poluição do ar, chega de poluição da terra. O ecologista está sempre dizendo, estamos no limite, perdemos o direito de errar. Está na hora de mudar a atitude. É alguém que está no teu pé, no teu calo, dizendo, ou muda ou vai acontecer o pior. E o espírita, em relação a esse senso de urgência? Quantos oradores vocês já não viram ou ouviram dizer? Usam uma voz solene para falar isso. Estamos no momento de transição, de mundo de provas e expiações, para mundo de regeneração. Para muitos de nós será a última oportunidade, trabalhadores da última hora, para fazermos o que precisa ser feito. Aproveitem a encarnação atual. Bezerra de Menezes, de cada 3 mensagens via Divaldo, 2, chama atenção para o senso de urgência. É agora, o período é turbulento, temos problemas, mas mantenha-se firme no propósito, faça o que precisa ser feito, é agora. Não vem com esse papo de sou reencarnacionista, vou resolver depois. Não é o que se espera de um reencarnacionista espírita. Vida é prova escolhida. Escolhemos vir para cá. Para cá tivemos o privilégio nessa encarnação de encontrar o Espiritismo, que é uma doutrina da atitude. Fora da caridade não há salvação. Não há assertiva mais urgente do que essa. A vida passa rápido. Eu vou fazer 50 em julho, não estou nem acreditando. E tem tanta coisa para fazer que eu estou meio assombrado. Eu falo, será que vai dar tempo? Tem muita coisa para fazer. Uma vida passa rápido, num piscar de olhos. Quem está vivo está em missão. O senso de urgência, portanto, é um discurso comum entre ecologistas ou ecochatos e espíritas e espirichatos. Para mim é medalha no peito. Quando me chamam de ecochato, eu falo, obrigado. Se quiser chamar de espirichato, estou dentro. Joana de Ângeles, meus amigos. Olha, quando eu estive na Mansão do Caminho, a convite do Divaldo, a gente fez essa palestra por lá, há uns 2 ou 3 anos atrás. Eu falei, Divaldo,
É tão linda e pioneira a obra que você psicografou da Joana, no ano de 1974, um livro chamado Após a Tempestade. 74, 2 anos depois apenas da primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, em Estocolmo. No capítulo 3 do Após a Tempestade, o título desse capítulo é Poluição e Psicosfera. Olha o que a Joana diz, gente. 1974, eu tinha 8 aninhos. Ecólogos do mundo inteiro preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora que resulta em detritos superlativos que são atirados nos oceanos, lagos, terras inúteis, circunjacentes às grandes metrópoles, como tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas. Ela está dizendo, em outras palavras, o que o Papa falou na encíclica. A humanidade está chamando de ganho algo que deixa um passivo socioambiental terrível. Ela chama de Jesus de o grande ecólogo e vai. Muito bem. O que Joana quis dizer com poluição e psicosfera? Poluição, para o ecologista, é um impacto gerado por alguma substância, algum detrito, algum resíduo sobre o meio ambiente. Poluição do ar, da terra ou das águas. Os ecologistas mapeiam, rastreiam, pedem punição, denunciam, defendem leis restritivas, licenciamentos responsáveis para que não ocorra o absurdo que foi a avalanche de lama da Samarco, que tem a coragem de publicar, pagar caro publicidade para dizer que está fazendo a coisa certa. O Ministério Público Federal deu uma dura. Não é possível admitir tamanho descalabro num país que tem 600 ou 700 reservatórios de rejeito mineral, onde o licenciamento é frouxo e a fiscalização é ausente. Perdoe-me, esse assunto me toca o coração, as fibras mais íntimas. Vamos lá. O que diz Joana? Joana chama atenção para aquilo que os ecologistas chamam de poluição, é a poluição visível e imensurável. Os espíritas também chamam de poluição resíduos mentais que saturam a nossa psicosfera, que é composta pela soma dos nossos pensamentos e sentimentos mais frequentes e intensos. É o nosso cartão de visitas no plano espiritual. Quem é você? Você não precisa abrir a boca. A sua psicosfera diz quem você é. Cada psicosfera tem um padrão de cor, de textura e odor no plano astral. Significa dizer, meus amigos, que Joana chama atenção para a necessidade da gente promover em nós o equilíbrio ambiental. O culto do Evangelho no lar, assim denominado, é um trabalho de saneamento básico espiritual. Porque é um momento de recolhimento em que você, não importa se a casa está limpinha e cheirosa, do ponto de vista espiritual, ela pode estar extremamente danificada por poluentes que são resultados da invigilância, dos pensamentos que trazemos da rua, da qualidade da nossa vibração, pelo tipo de programa que a gente assiste na TV aberta ou TV a cabo, pela música que a gente gosta de escutar, pelas leituras mais ou menos edificantes que a gente acessa, pelo tipo de conversa que a gente tem em diferentes ambientes e que servem de nutrição benfazeja ou venenosa para a nossa psicosfera. A soma desses fatores determina um padrão vibracional que te acompanha. O que significa não cuidar da própria vibração? O que significa ter uma psicosfera saturada de miasmas e formas pensamento que vão te acompanhar o tempo todo? Significa o risco de ter perda da qualidade do sono, perda de apetite,
uma visão de mundo pessimista, a dificuldade de acreditar na vida e nas pessoas, falta de esperança, estado depressivo, pode evoluir para uma depressão patológica, pode derivar em pensamento suicida. Obviamente, pela lei de sintonia, enquanto você, na sua invigilância, vai permeando a psicosfera, saturando ela de poluentes, assim chama Joana de Ângeles, e a ecologia no futuro haverá de aproximar a poluição visível e mensurável da poluição astralina, porque uma influencia também a outra. Nós padecemos, nós abrimos campo para uma vida triste e sombria. Culto do Evangelho no lar, saneamento básico espiritual na sua casa. O culto não como receita de bolo, recitar, tem que sentir, tem que plasmar, tem que vibrar. Ah, André, lá em casa sou eu sozinho. Antes só do que mal acompanhado. Faça bem feito o teu culto, irradia no teu ambiente o que você quer irradiar e as coisas acontecem. Meus amigos, consumo é um tema capital para os ecologistas. E aí eu estou tocando numa ferida. Todos nós somos invigilantes e dispersos na sociedade de consumo. Nós espíritas, hein? Qual é o problema do consumo do ponto de vista ecológico? Tudo o que nós compramos, roupa, sapato, celular, móveis, computadores, carros, bicicletas, motocicletas, óculos, chaveiros, o que seja, bolsas, estão impregnados de natureza. Água, tudo que eu falei, para existir precisa ter muita água, matéria-prima, e para juntar água com matéria-prima, eu vou precisar de um ambiente industrial, uma linha de montagem para juntar isso com energia. Eu preciso de energia elétrica para promover a transformação da matéria em algo que terá algum apelo na vitrine. Significa dizer que para o ecologista que faz as contas, nós estamos hoje no cheque especial. Nós estamos retirando mais do meio ambiente do que o meio ambiente é capaz de suportar. Eu vou traduzir isso para os estudos científicos que mostram por que sumiu sardinha do Rio de Janeiro. Porque a sanha de lucro determinou que você não respeitasse a capacidade reprodutiva do cardume. Eu quero enriquecer rápido. Se eu posso levar 10 toneladas, por que eu vou levar só 5? Acabou o cardume de sardinha no Rio de Janeiro, não tinha necessidade mais o defeso, você teve que ter política restritiva, agora vamos esperar para crescer de novo. Eu peguei Fortaleza como sendo a terra da lagosta, tive o privilégio. Hoje em dia, se você for a Fortaleza, você vai ver o tamanho da dificuldade que é nos melhores restaurantes encontrar uma lagosta que faça vista. Dizimaram os cardumes de lagosta. Dizimaram. Isso acontece com atum, isso está acontecendo com bacalhau, isso está acontecendo com os pescados em geral. A sanha de lucro, eu vou retirar mais porque eu ganho mais. Mas aí um dia você não vai ter mais pescado para viver. Amanhã é outro dia. Visão de curto prazo, sanha consumista, lucro exacerbado. A combinação desses fatores resulta na depredação dos estoques pesqueiros e da quantidade de biodiversidade que tem por aí. Os ecologistas, ano a ano, prestem atenção porque isso está no noticiário, elegem, apontam qual é o dia no calendário de janeiro a dezembro que eles denominam Dia da Sobrecarga da Terra. O que é isso? No ano passado, o Dia da Sobrecarga da Terra, Overshooting Day, foi em 14 de agosto de 2015. Em resumo, pela régua que os ecologistas usam para medir a capacidade de suporte do planeta,
no dia 14 de agosto do ano passado, nós alcançamos o limite dos estoques previstos para o ano inteiro. Entrou no especial. E ano a ano a gente está entrando no especial mais cedo. Ah, André, quando é que a gente vai ter então o colapso? Se é assim como você está falando. É a pergunta que vale muito. A natureza não é uma ciência exata, a gente não consegue precisar isso exatamente. Mas pense no que eu vou dizer. Um elevador é projetado, imagino que haja engenheiros por aqui. Quando você projeta um elevador, você se preocupa em dimensionar a capacidade de suporte do elevador. E você vai informar isso na plaquinha do elevador. Você vai dizer assim, capacidade máxima, 10 passageiros. O que essa plaquinha quer dizer? Aquele elevador foi projetado para transportar com segurança 10 pessoas. Alguém vai perguntar, se entrar 11 o elevador cai? Provavelmente não. Do ponto de vista da engenharia, você está, eu diria, com o sobrepeso, agravando a entropia das engrenagens e das peças do elevador. Significa dizer que ele não vai cair, provavelmente, da primeira vez que transportar 11 ou 12 pessoas. Mas quando isso acontece, você está reduzindo a vida útil do elevador. E creiam, queda de elevador, pelo menos no Rio de Janeiro, não é um incidente raro. Acontece. Aconteceu com colegas meus da TV na virada do ano. E o elevador não estava lotado. 3 pessoas dentro do elevador, o elevador caiu. Ah, por que aconteceu? 1000 explicações. Uma delas, a aceleração da entropia, do desgaste, do esgarçamento das engrenagens, não respeitaram a resiliência do elevador. Meus amigos, em bom português, a gente está brincando com fogo. E quando a gente fala de consumo exacerbado, a gente está falando de um movimento de manada. Inventamos no Brasil o Black Friday. Replicamos uma tradição que lá nos Estados Unidos tem razão de ser. É o equivalente ao Black Friday à nossa liquidação de Natal. O dia nobre de venda nos Estados Unidos é o Dia Nacional de Ação de Graças. O Black deles é o equivalente ao azul do varejo, nosso. Azul é, fechei no azul, estou bem. Black, eu vou botar para vender tudo na primeira sexta-feira após Dia Nacional de Ação de Graças. Liquidação. Lá tem um contexto histórico deles. Aqui, a gente tem liquidação de Natal e tem Black Friday. A gente não teve nem o cuidado de traduzir. Bota aí Black Friday, vamos que vamos. Ok, Black Friday, para quê? Ah, me perdoem, um movimento de manada. O que é movimento de manada? Vocês já viram aqueles documentários na televisão que mostram o mundo animal? Estepes africanas, milhões de gnus, que é um bichinho feio, tadinho. É um mamífero de 4 patas, chifrudo, com uma barbicha e um rabinho pequenininho, que é a base de proteína animal dos carnívoros da África. Eu já vi mais, adoro ver documentários sobre as leoas, porque o leão é um bicho preguiçoso, dorme 18 horas por dia e fica esperando a mulherada ou as fêmeas fazerem o dever de casa. As leoas são exímias caçadoras. Elas vão cercando, escolhem, rastejando na relva, o gnu mais velhinho ou o mais novinho, que é o que vai correr com mais dificuldade. E tem a leoa estagiária, que está aprendendo com as mais experientes a caçar e vai indo junto, atrás. A líder do grupo vai focar, vai dar o passo e instintivamente todas as leoas vão cercar o almoço. A leoa estagiária, inadvertidamente, por inexperiência, na relva seca, coloca a pata sobre aquela vegetação que está muito seca e faz creque. O gnu mais próximo, que está de costas para as leoas rastejantes, nem olha para ver o que está acontecendo. É sério, vocês já viram esses documentários?
sai em disparada. E tal qual um monumental dominó, todos os gnus da estepe, 2 milhões de bichos chifrudos, saem correndo rapidamente na direção contrária. Eu quero estar ainda encarnado nessa vida para usar um aparelho transcodificador de idiomas, para acompanhar com um equipamento rápido um dos gnus da estepe africana, que eu vou usar o meu microfone transidiomático para perguntar para um deles: está correndo por quê? Acho que eu sei a resposta, professor. Provavelmente ele vai olhar para mim e vai dizer assim: não sei. Isso é movimento de manada. Reportagem da Globo News, da nossa correspondente em Nova York, alguns anos atrás, na fila que se formou de madrugada, no quarteirão da Macy's, em Nova York, debaixo de neve, uma fila monumental no Black Friday. Iam abrir a porta da loja de departamentos e aquela multidão esperava em pé, na madrugada gelada de Nova York, a oportunidade de entrar e comprar alguma coisa mais barato. A Sandra, vai percorrendo a fila, fazendo entrevistas e encontra um grupo de brasileiros. Quando o câmbio era outro. E pergunta para um dos brazucas, representantes nacionais na fila do Black Friday: o que você está fazendo aqui? Adivinhe. Eu não vou jurar que é feio, acreditem. Foi um momento nobre da reportagem. A Sandra: o que você está fazendo aqui agora? Eu não sei, estava todo mundo aqui, a gente combinou de vir junto. Meus amigos, qual de nós está completamente livre do movimento de manada? Qual de nós é imune à publicidade que desperta em 30 segundos um desejo de consumir algo que até 30 segundos atrás você não precisava? Não estava na tua psicosfera a demanda por aquilo. E aí vem o comercial do varejo, forte, sexta-noite no intervalo da novela das 9, começa o comercial com uma voz estridente, gritando para você: você está em casa tranquilo. Aí vem a voz gritando do locutor: é só amanhã. É só amanhã. Meus amigos gnus, qual de nós não é obrigado neste momento a evocar o nosso guia ou mentor, bater um papo com ele e dizer: Senhor, eu fui na palestra do André, aquele chato, me lembrei do que ele falou. Eu não estava realmente preocupado com aquele jogo de cozinha, nem sabia que estava com um preço tão bom, mas é só amanhã. Do ponto de vista ambiental e ecológico, está claro como o consumismo é uma encrenca. O consumo não é sinônimo de consumismo. Consumo todos nós precisamos para viver. Eu preciso consumir para viver, ponto. O sufixo ismo alude a excesso e desperdício. O consumista é um predador. E a gente precisa se dar conta do que nos é necessário. Essa lógica mecanicista que alguns economistas ainda têm a coragem de defender em público por aí, eles estão ficando em descrédito, porque tem uma nova geração de economistas aqui do estado de São Paulo. Eu poderia recitar os nomes da USP, da PUC de São Paulo, gente como José L. da Veiga, tem um polonês da PUC de São Paulo, que eu estou tentando ler,
Ladislau Dalbor. Obrigado. A gente vai ter esses dois despontando. O Ricardo Abramovay, que é do Departamento de Economia da USP, não é economista, mas trabalha junto com o Zé Eli da Veiga. No Rio de Janeiro, o Sérgio Besserman Viana. Eu entrevistei Delfim Neto, que já foi o czar da economia do Brasil em tempos que a gente não tem saudade de lembrar, ele reconhecendo a necessidade de uma nova economia que respeite os limites do planeta. Enfim, o consumismo é encrenca. E o que diz o Espiritismo a respeito disso? Até aqui eu tentei demonstrar rapidamente como ser consumista afronta o equilíbrio ecológico, como ser consumista afronta a capacidade de suporte do planeta. Como ter... Eu tenho 50 anos, como já disse, quase. Eu, quando era pequenininho, lá no Rio de Janeiro, uma casa boa de morar, um dos predicados dessa casa é que ela tivesse armário embutido. Armário embutido. Eu era pequeno e não entendia, porque eu achava armário embutido uma coisa feia. Um buraco na parede, tudo atochado lá dentro. Falava, qual é a vantagem de um armário embutido? E meus pais? É que você não precisa carregar armário na mudança e você ganha espaço dentro do seu ambiente doméstico. Ah, legal. Hoje a garotada não fala de armário embutido. Ninguém fala. O armário embutido, no meu tempo de vida, é um atestado de maior idade. Quando você fala assim, armário embutido, alguém vai olhar para você, é velho. Esse cara é velho. Está falando de uma outra encarnação. Não faz mais sentido procurar imóvel com armário embutido. O apetite da garotada que vai à luta para morar em algum lugar vai na direção do quê? É uma palavra em inglês, uma só, que o coral dessa instituição vai recitar como um mantra da sociedade de consumo na minha contagem regressiva. Atenção, vocês vão dizer em alto e bom som o nome em inglês que resume o novo sonho de consumo de quem está montando a sua casa. 3, 2, 1. A vibração da casa despencou agora, porque nós estamos assumindo de público que não basta mais colocar as coisas importantes no armário, nós estamos afirmando que um armário não cabe mais tudo que a gente julga ser preciso. No intervalo de 25, 30 anos, aumentou a demanda por espaço no ambiente doméstico. Armários não resolvem o meu problema, eu quero um cômodo inteiro e vou chamá-lo de closet. E o que cabe num closet? Muita coisa. O closet não é apenas um lugar com prateleira. O closet é um projeto. Revistas de decoração. Eu tive que comprar uma e levar para os meus alunos da PUC, porque trazia dicas de como decorar o seu closet. E com reportagens, entrevistas especiais com profissionais que eu não sabia que existiam. Os light designers. Os camaradas que projetam a luz adequada para o seu closet. E uma das propostas era aquela luz de filme bíblico, que são feixes que se projetam do alto, na direção de pilhas de toalhas felpudas, multicoloridas, de algodão egípcio. Pilhas de edredons no Rio de Janeiro. Aí você vai perguntar para essa criatura, com todo respeito, você mora sozinho, você tem um closet com pilha de edredom, por quê? O que não falta é desculpa. Vai dizer assim, estava baratinho. Ou, vai que eu recebo visitas inesperadas dos meus familiares ou amigos no inverno. Rio de Janeiro você usa casaco 4 dias por ano. Temos um problema. Na era do closet, perdemos a noção do que nos convém ter em casa e de que jeito. Nenhum closet de nenhum de nós aqui resiste a uma CPI do consumo consciente. Meus amigos, e o que diz o Espiritismo a respeito do consumo? Leiam a parte das leis morais do Livro dos Espíritos, em que nós vamos ter a lei de conservação. Meus amigos,
século XIX, Kardec já falava do quê? Necessário e supérfluo. Aí tem a pergunta, que é o assunto que eu mais gosto e mais me intriga no Livro dos Espíritos, que é a questão 705, quando Kardec indaga a espiritualidade maior nos seguintes termos. Século XIX não existia a expressão meio ambiente, não existia a expressão desenvolvimento sustentável, e ecologia foram 9 anos depois. Kardec pergunta: por que a Terra nem sempre oferece ao homem o necessário? Olha que pergunta emblemática, porque no século XIX éramos apenas 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje somos mais de 7. Não se falava em crise ambiental. Por que Kardec endereçaria a espiritualidade maior? Essa questão 705. Por que a Terra nem sempre oferece ao homem o necessário? A resposta da espiritualidade é linda, maravilhosa. Eu vou reproduzir um trecho. Lindo. A Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Quem cunhou essa resposta? Porque entra na cota da espiritualidade maior, mas certamente foi alguém. Eu, quando desencarnar, vou atrás desse alguém. Vou falar assim: deixa eu apertar a tua mão. Não sou digno, mas deixa eu apertar a tua mão, porque é uma resposta de 1850 e alguma coisa, repleta de sentido e significado em 2016. Nesse país, que muitos espíritas que não têm tempo de estudar, ainda consideram coração do mundo, pátria do Evangelho. E não leram o que Humberto de Campos escreveu, quando falou que nós éramos uma pátria tutelada, acompanhada de perto pela espiritualidade até a proclamação da República. Dali para frente o nosso destino seria assinalado por nossas escolhas. Portanto, não vamos cair no dogma do coração do mundo, pátria do Evangelho, porque essa pátria está sendo construída a cada dia. Vamos sair da zona de conforto dizendo que a gente é o máximo, povo escolhido. Mas nós somos, sim, o único país do mundo com nome de árvore. Isso quer dizer alguma coisa? Nós somos, ou reunimos nesse território imenso continental, o maior estoque de água doce superficial de rio e o maior estoque de água doce subterrânea, aquífero Guarani, aquífero amazônico. Esse país chamado Brasil tem o maior estoque de terra fértil, hoje já pronta para o plantio, não precisa desmatar uma árvore mais. Nós somos o país campeão mundial de espécies catalogadas e reconhecidas pela ciência no universo macroscópico ou microscópico. Mais de 25% de todos os seres vivos conhecidos e catalogados estão num país chamado Brasil. E por acaso, será obra do acaso, que esta também é a maior nação espírita do mundo? Como ficaremos indiferentes a uma das missões que precisamos abraçar nessa encarnação? O Brasil será, e tem potencial para isso, o celeiro do mundo, no mundo de regeneração. E qual é a contribuição que nós podemos dar enquanto voluntários, trabalhadores, espíritas, para conservar aquilo que é em favor da vida em abundância, parafraseando Cristo? Meus amigos, eu vou encerrar com um pensamento de um ecologista americano, muito interessante, está na página 88 do livro. O Sr. David Brower, que explica na linha do tempo aonde chegamos. É curto e vale a pena prestar atenção. Com essa frase eu encerro a minha palestra. Tomemos os dias da semana para representar o que de fato se passou em 5 bilhões de anos, que é a idade do planeta. Ele divide a idade do planeta pelos dias da semana.
nosso planeta nasceu numa segunda-feira, a 0 hora. A Terra foi se formando na segunda, terça e quarta-feira, até o meio-dia. O primeiro ser vivo aparece somente quarta-feira ao meio-dia e desenvolve-se em toda a sua beleza orgânica durante os 4 dias seguintes. Apenas às 4 da tarde de domingo, último dia da semana, é que os dinossauros aparecem. O homem, a mulher, surgem, faltando apenas 3 minutos para meia-noite de domingo. A 1/4 de segundo antes da meia-noite, Cristo nasce. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, inicia-se a Revolução Industrial. Agora é meia-noite de domingo e estamos rodeados por pessoas que acreditam que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente. Façamos a nossa parte em favor da nossa casa comum. Obrigado pela atenção.